Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Fogueira, da Kristen Ritter. Bom, gente, esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Rocco e eles me convidaram então pra ler esse livro e contar pra vocês o que eu achei dessa história. E a princípio eu já fiquei bem curiosa porque, pra quem não sabe, essa autora, Kristen Ritter, é nada mais, nada menos que Jessica Jones. E eu nem sabia que essa atriz escrevia livros porque eu conheço pouquíssimo dela, mas eu já fiquei super empolgada aí pra saber então como era a escrita dela e se eu realmente iria gostar desse livro. E antes de mais nada eu preciso dar dois recados. Primeiro, talvez vocês escutem algum barulho por aí porque, né, fim de ano, criançada toda de férias, então tá super barulhento por aqui. E a segunda coisa é que esse livro dá muito reflexo aqui, então talvez tenha momentos em que vai ficar, tipo, desse jeito. Recados dados, primeiro eu vou comentar com vocês então sobre o que se trata essa história e depois eu vou entrar mais em detalhes sobre o que eu achei mesmo da leitura, sem spoilers. Bom, gente, esse é um thriller psicológico que vai contar pra gente a história da Abigail Williams, a Abby, que é então a nossa protagonista nessa história, ela que vai narrar a história em primeira pessoa pra gente, e ela é uma advogada de 20 e poucos anos, ela acaba de se formar, e ela vai pegar um caso pra investigar então uma empresa que está meio que poluindo a água da cidade natal dela, que é a Barings, em Indiana. Então ela vai ter que voltar pra essa cidade natal, de onde ela tem várias recordações da infância, da adolescência, ela passou quase a vida toda ali, e ela tem vários traumas também, mágoas, né, com relação a esse local, e ela vai ter que retornar pra fazer então essa investigação junto com uma equipe, né, pra investigar se essa empresa, que é a Optimal, se ela realmente está poluindo, na verdade deixando de limpar ou de fornecer água limpa pra cidade. Aparentemente a Abby é uma mulher bem resolvida, apesar de ela não ter nenhum envolvimento amoroso sério, ela ter vários casos, é uma opção de vida dela, como ela sim gostaria que a gente entendesse, e ela na verdade acabou se saindo muito bem também na vida, porque ela conseguiu sair da cidadezinha que ela tanto detestava, né, quando adolescente, e ela conseguiu então se formar e trabalhar com uma coisa que ela queria, enfim. Aparentemente ela é uma mulher muito bem resolvida. Porém, é claro que o leitor vai descobrir ao longo das páginas que esses problemas que aconteceram com ela e traumas da infância e juventude ficaram muito na superfície, não estão tão profundamente enterrados assim quanto ela gostaria. Na verdade, tá tudo ali na superfície esperando pra explodir, e quando ela chega nessa cidade, reencontra as pessoas do passado dela e começa a ver os mesmos lugares e a ter flashbacks do passado, tudo isso começa a aflorar e ela começa a ter várias desconfianças e a conectar coisas que aconteceram na adolescência dela, na juventude, nessa cidade, com os problemas que estão acontecendo atualmente com essa empresa, com a Optimum. E uma das coisas mais esquisitas que ela começa a conectar então com essa investigação é o desaparecimento da melhor amiga de infância dela, que é a Casey. E essa menina foi a melhor amiga da Abby durante a infância, eu posso dizer até que a única amiga, elas eram realmente muito apegadas, só que conforme o tempo foi passando, ela se tornou uma menina muito popular na escola e começou então a esnobar e a maltratar a Abby. E esses maltratos, na verdade, foram um bullying muito sério que aconteceu na escola, e não somente com a Abby, com várias outras meninas também. Então isso me lembrou muito a história de Meninas Malvadas, né, de Mean Girls, do filme, que eu acho que a maioria de vocês conhecem. Então me lembrou muito isso, porque a Casey, ela tinha algumas amigas que eram mais como súditas dela mesmo, que seguiam ela e faziam tudo que ela quisesse. Então ela namorava também o garoto mais popular da escola, então ela era aquela abelha rainha assim na escola, né, e fazia o que queria. Enquanto a Abby era considerada esquisitona, às vezes chamavam ela de monstro, de coisas assim. Então vocês imaginam a situação pesada pela qual a Abby passou durante toda a infância e adolescência. Então ela guarda todas essas recordações e a gente vai conhecendo toda essa história através de flashbacks que a gente vai tendo durante toda a história e vai conhecendo como foi essa relação entre ela e a Casey. E basicamente esse é o enredo principal assim da história. A gente tem esses dois plots acontecendo ao mesmo tempo, essa questão da investigação e a questão da vida pessoal da Abby nessa cidadezinha e todas as coisas que aconteceram no passado, 10 anos atrás então, né? E como essas coisas estão conectadas. Então a gente vai, né, ao longo da história entendendo e ligando os pontinhos. Só que agora vem a minha opinião pessoal. Eu achei esse enredo da investigação um tanto fraco assim e previsível, enquanto que a história do passado, da adolescência dela e de tudo que ela passou, eu achei muito mais interessante, me prendia muito mais. Todas as partes em que ela começava a contar do passado, eu ficava muito mais curiosa, e as coisas realmente que aconteceram no passado eu achei assim super mais instigantes, mais graves, né, situações mais complicadas, mais difíceis de engolir até, sabe, assim, tem umas cenas, umas coisas que eles vão contando que a gente vai ficando assim meio indignado mesmo. Então eu achei mais interessante os
os plots do passado, sabe, do que de fato a investigação, que eu achei meio que só um pretexto pra história mesmo da Abby com a Casey. E sobre a protagonista, eu não consegui me apegar tanto a ela, não sei se é questão do estilo de vida, eu achei ela muito Jessica Jones mesmo, achei essa personagem assim muito parecida com a personagem da série, porque ela faz aquele tipo meio introvertida, meio mal-humoradinha, sabe, meio ranzinza. Ela guarda muitos sentimentos pra si, ela não se abre com ninguém, ela quase não tem amigos, ela tem uma relação muito conturbada com o pai e ela bebe demais também. Tudo bem que isso não é problema, mas em alguns momentos ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe como ela foi parar em casa, quem levou ela e o que aconteceu. E isso meio que confunde um pouco a história também, porque a gente tá dependendo da observação dela das coisas e ela mesma não se lembra. Então tem alguns pontos que não me fizeram não gostar tanto assim da personagem, apesar de eu entender e tudo mais, mas eu acho que ela não me cativou como pessoa. Então assim, o enredo desse livro não foi muito surpreendente pra mim, não foi muito inovador, foi uma história divertida em alguns momentos, por conta da protagonista, que tem assim algumas tiradas mais ácidas, só que não foi uma história que me trouxe algo de muito novo ou diferente. Mas apesar disso, a leitura em si foi prazerosa, porque a escrita da autora é muito envolvente, assim, principalmente quando ela tá contando as coisas do passado, então você fica instigado a querer saber mais e tudo. Então nesse ponto foi uma leitura prazerosa que eu fiz rápido, assim. Então se você tá procurando uma leitura nesse sentido, que vai tentar te fazer desvendar um mistério, que vai também abordar o tema bullying de uma forma muito bacana também, assim, eu achei que a autora descreveu tudo muito bem e criou aqui coisas bem diferentes com relação ao bullying. E fica aí a minha dica, se você tava procurando um thriller psicológico, se você tem curiosidade com a escrita da Kristen Ritter, fica aí o convite, leiam e me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse livro. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. E se você ainda não é inscrito no canal, corre se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijão e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!